Fala pessoal, Júnior aqui, vou contar a minha experiência, tá? Com essa moto aqui, Dominar NS400Z. Vale a pena, meu filho? Ou não? Cola aí. Fala pessoal, vamos falar um pouquinho sobre minha experiência de 3.000 km rodado na Dominar NS400Z. O que é que eu gostei dessa moto, o que é que eu não gostei muito, tá? Então você que pensa em comprar essa moto, assiste esse vídeo aí, que é um vídeo curto, eu vou tentar fazer um vídeo curto, mas que mostra um pouquinho sobre a minha experiência com essa moto, beleza? Pontos positivos que essa moto tem: um painel muito bonito, tá? É um painel muito bonito, para mim é um painel completo, beleza? Funcionando tudo normal. O design dessa moto é sensacional, é muito bonito. Quando você chega, a galera paga pau mesmo, fica todo mundo olhando no sinal. É uma moto que é uma moto robusta, é uma moto que ela é até que confortável para esse estilo de moto, beleza? O banco do carona também, do passageiro, aliás, é relativamente confortável, não é um banco que seja desconfortável. Minha esposa não reclama muito. Ela tem esse farolzão aqui que é muito top, é muito bonito, só que chama muita atenção também. Um ponto positivo dessa moto: o farol dela, o baixo e o alto é sensacional, tá? Então assim, não vai deixar a desejar em nada no farol. Essa moto tem um farol melhor do que o meu carro. Então é um farol assim que, para você andar à noite, meu filho, não vai ter preocupação nenhuma. É muito, muito forte isso aqui. Ela tem o alerta. Então assim, é uma moto que ela é muito bonita, é uma moto que ela é confortável para ser esse estilo aqui meio que naked, né? Os freios dessa moto, eu ia colocar eles como se fosse alguns meses atrás, eu ia colocar ela como se fosse um freio ruim. Quando eu peguei essa moto, o freio da frente é sensacional, tá? É sensacional. Eu nunca andei numa moto para ter o freio que essa moto tem na frente. Lembrando que ela é ABS nas duas rodas, então o freio da frente é sensacional. Mas o freio traseiro, quando eu peguei dessa moto, eu achava muito borrachudo. Eu apertava aqui e a moto não freava, eu achava muito ruim. Mas com o tempo, ela melhorou legal. Então assim, o freio de trás dessa moto, hoje ela é sensacional. O da frente é melhor, mas o de trás é muito, muito bom, tá? Tá a nível assim de moto, top mesmo. Um defeito negativo que eu acho dela é que o ABS, ele aciona muito rápido. Então ele poderia deixar você pisar um pouco mais para ele poder acionar. Mas nada que você vai andando não acostume com isso. Até porque o freio da frente, que é o freio que eu uso mais e creio que você vai usar mais também, ele é o mais importante e ele freia muito bem. O conjunto desses freios aqui é sensacional. Falando um pouquinho sobre a potência da moto. A potência da moto é uma potência muito boa. É uma moto que, quando você coloca no modo esporte, ela tem um desenvolvimento assim muito top. Principalmente a saída dessa moto é sensacional. Ela tem uma saída muito forte. E se você tiver no modo esporte, que é o modo que eu uso, e eu vou explicar porque que eu uso esse modo esporte aqui, rapaz, você tem que segurar firme, porque para você sair de cima dela é muito fácil. O acelerador, que é um acelerador eletrônico, que é um ponto positivo, mas é um ponto negativo que eu vou falar para vocês também, é muito sensível. Se você colocar no modo esporte ali, você triscar aqui, ela é muito rápida. É uma moto muito rápida. De final, eu cheguei nessa moto a 160, mas eu sei que ela tem capacidade de fazer muito mais do que isso, só que eu sou meio medroso, então eu não passei disso. Mas é uma moto que é muito boa para você viajar, tá? Ela tem um torque muito alto, ela ultrapassa muito bem, não tem subida para ela não vai ter dificuldade com respeito a isso. E olha que eu sou um cara pesado, eu tenho 100 kg e 1,93 de altura, mas ela é até que confortável, de certa forma, para mim andar nessa moto, beleza? Sobre a questão dos modos aqui para vocês, deixa eu dar uma dica para quem tem NS. Se você colocar no modo rua, o acelerador ele fica tendo um delay maior. Se você usar no modo esporte, o acelerador fica bem mais responsível. Então assim, você toca, ele vai perder mais o delay que essa moto tem. E o que acontece? No modo esporte, ela não fica apagando tanto fogo. Que esse é um ponto negativo dessa moto, tá pessoal? De vez em quando você vai andando, quando você vai reduzir a moto, ela gosta de apagar o fogo, beleza? Mas se você muda para o modo esporte, isso vai acontecer muito raramente. Mas quase nunca vai acontecer. Agora, se você deixar no modo rua, tá? Que ela tem um delay maior aqui no acelerador, você vê que você acelera, ela não atende tão rápido, aí ela vai acabar apagando fogo mais vezes. Os retrovisores são excelentes, além de ser bonito, né? Eles têm uma boa visão para você. Então assim, a moto ela tem muitos mais pontos positivos. O ponto negativo que essa moto tem, ou os pontos negativos que essa moto tem, um é esse, que ela fica apagando fogo, mas aí se você colocar no modo esporte, você vai ter uma melhora aí de 95% nessa questão. Um outro detalhe que essa moto tem, e eu já percebi que é meio que crônico nelas, né? Eu já vi outras aí que elas têm a mesma questão. Se você for olhar aqui, elas dão uma abertura, elas abrem um pouquinho o farol, né? Essa moto tá toda envelopada de PPF. Mas enfim, ó, esse lado aqui você vê que ela tá bem mais reta, né? Ela tá bem mais juntinha. Já nesse lado de cá, ela tem mais uma abertura. Isso praticamente
em todas as NS 400. É um detalhe que mal você vai perceber, mas que vale a pena, ao meu ver, ressaltar isso para você, beleza? Eu fui na concessionária, eles desmontaram aqui, montaram, mas não resolveu. Fica assim mesmo. Porém, é uma coisa que você acostuma, você não vai ter muita... não vai ficar muito incomodado com isso não, tá? E olha que eu sou um cara bastante exigente, mas não é nada que você vá se reclamar da moto. O que é que eu posso dizer aqui de ponto negativo nessa moto? O consumo dessa moto, até os 2 primeiros km, ela consome muito, tá? Eu fiquei até assustado com o consumo dela. Mas depois dos 2.000 km rodado, ela fica muito mais econômica, entendeu? Essa moto ela tá fazendo em torno de uns 20 aqui na rua, e geralmente ando um pouquinho apertando ela, entendeu? 20, 19, essa base aí. Na estrada, ela faz mais do que isso, ela faz uns 25, dependendo do seu, ela faz até mais um pouquinho, dependendo da forma como você anda, aliás, né? Com respeito ao motor dessa moto, é um motor que já é bastante conhecido, tá? Que faz parte também da Dominar 400, a mais conhecida. E eu não tive problema com esse motor não. Ela apresentou um pouquinho, uma batidazinha aqui, mas como eu entendo um pouquinho de mecânica, é o tensionador de corrente aqui, ó. Então eu vou fazer a próxima revisão dela agora, de 5.000 rodados, ou de 6 meses, e eu vou pedir para eles apertarem um pouquinho esse tensor aqui, porque eu sei que é ele. Como a moto é uma moto nova e ela é monocilíndrica, ela acaba folgando e tensionando um pouco mais do que as motos bicilíndricas. Então eu vou fazer esse ajuste aqui, vou pedir para eles fazer, porque eu sei que vai resolver o problema. Falando um pouquinho sobre o motor monocilíndrico, vale a pena ressaltar que esse também é um ponto negativo, de certa forma, porque é uma moto que ela vibra relativamente bem, tá? Ela não chega a incomodar para mim aqui na viagem, exceto que quando eu chego da viagem, se for uma viagem, por exemplo, acima de 100 km, meu dedo fica um pouquinho vibrando quando eu aperto assim. Isso é por conta de que a moto ela tem uma vibração que é comum pelo fato de é uma moto monocilíndrica, 400 cilindradas, que na verdade é 373, então ela vibra. Então ela pode ser desconfortável para alguns, mas para mim não é nada que seja demais não, eu não tenho mão de moça também não. Então, se você é muito sensível na sua mão, aí você tem que analisar isso, mas para mim não é nada que atrapalhe não, ela é uma vibração até que razoável, não é nada demais. Mas um ponto negativo por ela ser monocilíndrica é porque ela vibra bastante e ela acaba folgando alguns parafusos, então você tem que ficar sempre atento. Por exemplo, quando eu peguei essa moto, com uns 2 meses, ela começou a vazar um óleo pelo outro lado. Calma, deixa eu ver. Não, foi por aqui mesmo. Por aqui, ó. Ela começou a vazar óleo por aqui, pela tampinha aqui, né, de você colocar o óleo. E aí quando eu achei estranho, quando eu peguei, que eu apertei, eu vi que estava folgado. Então assim, eu apertei. Aí eu comecei a pegar e apertar esses parafusos e eu vi que eles estavam meio folgados também. Então eu dei um aperto geral nesses parafusos com a chavezinha nova 10, deixei tudo ajustado, mas eu percebi que eles estavam quase tudo folgado. Aqui no banco também, quando eu fiz a aplicação do PPF, que eu mesmo faço, também estavam folgados os parafusos. Então é uma moto que, de vez em quando você tem que estar dando um apertozinho, porque motos monocilíndricas, acima de 300 cilindradas, não só essa não, elas vão fazer isso. Então você tem que ficar atento e enquanto está dando um apertozinho, quando for fazer a revisão, manda também fazer esse aperto, beleza? Deixa eu ver o que é que eu posso falar mais, certo? Uma outra coisa aqui que é crônico dessas motos. Ela tem uma vibração chata muito aqui nessa parte da frente, que eu quebrei a cabeça para encontrar. Eu não sabia o que era. Desmontei aqui, tentei ver o que era, nada de conseguir. Até que eu descobri o que era, olhando muito atentamente, e ela tem uma trava aqui, ó. Ela tem uma trava aqui, deixa eu ver se eu acendo o flash aqui. Pronto. Ela tem uma trava aqui que é a trava da ignição. Quando você para essa moto, que você vira pro lado de cá, você trava ela aqui, a chave, né? Esse pino que trava ela, ó, ela tem um pino aqui, bem aqui, ó. Esse pinozinho, ele bate muito, então fica uma batida chata danada. O que é que você tem que fazer? Você desmonta essa frente aqui, que é muito simples, tira esses 2 parafusos, a frente vai para frente. Aqui abaixo da ignição tem 2 parafusos 10. Você tira ele, desce a ignição, e aí por trás da ignição tem esse pinozinho. É só você passar um olhinho ou uma graxa como eu fiz, e você resolve esse problema que é chato para dedéu. Fez isso, você vai resolver esse problema. Um outro ponto negativo que essa moto tem, é que ela estece muito pouco. Então você vai fazer uma curva, por exemplo, ela estece muito pouco. Agora sim, é uma questão que você acostuma e uma questão que não me incomoda. Mas vale a pena ressaltar para você. Beleza? Tirando esses fatores aí, pessoal, é uma moto muito boa. É uma moto que eu recomendo bastante, tá? É uma moto que ela é muito bonita. É uma moto que ela é muito agressiva. Falando de motorização, é uma moto que ela tem um torque absurdo, tá? Então assim, ela vai sair com força total mesmo. É uma moto muito forte. É uma moto que para quem viaja com essa moto, vai uma ressalva. Se você é um cara alto como eu, talvez eu não recomendo você comprar essa moto, tá? Eu comprei essa moto mais por conta da minha esposa, que queria uma moto, gostou dela, do design dela, e também
pelo fato de ser uma moto relativamente leve, 172 kg, 178 kg, mais ou menos isso. Mas, se eu fosse comprar hoje, eu não compraria por conta da minha altura, mas a moto é formidável, tá? Se você é um cara que você tem 1,80 para baixo, pode pegar ela que ela fica legal. Mas na minha visão, pra mim, eu fico muito alto. Eu vou fazer agora aqui, vou colocar aqui o telefone num tripé e vou montar nela pra você ter noção do que eu tô falando aqui, tá? Segura aí. Ela encaixa muito bem, tá? A perna fica bem encaixada. A posição, você fica um pouco inclinado para frente. Mas, de boa. Só que eu acho muito grande porque eu tava nessa moto, eu acho esquisito. Mas tá aí, tá? E como eu falei, pessoal, eu me acho esquisito em cima dela, pelo fato da minha altura. Mas até que ela é confortável pra mim, tá certo? Mas pode ser que algum cara aí meio alto não curta muito. Mas essa moto tem muito mais pontos positivos, muito mais, do que pontos negativos. E o preço dessa moto é sensacional, né? Você não vai encontrar nada no mercado por R$ 26.900. Nada, nada. Eu acho que nenhuma CB Twist tá esse preço, tá mais caro do que isso. Uma 160 eu acho que tá em torno dos 24, 25 mil. Então assim, nem se compara com essa moto em nenhum quesito. Então, aí a minha experiência, espero que eu tenha ajudado você. Se você gostou, você curte o vídeo, tá? Compartilha aí com seu colega que quer comprar uma moto dessa. E segue aí. Se inscreve no canal aí, porque a gente vai fazer mais conteúdos aí nessa máquina aqui, que é uma moto muito boa mesmo. Até mais.